Passamos então agora à mesa redonda com o tema Desajustes da substituição tributária do ICMS. Convidamos para compor o palco, como mediador desta atividade, o conselheiro da Fundação Ederson Garim Porto. E os participantes desta mesa redonda: Anderson Trautmann Cardoso, vice-presidente da Federação. Bruno Quick, diretor técnico do Sebrae Nacional. Humberto Ávila, professor titular de Direito Tributário da USP. Márcia Cadori, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul. Ricardo Neves Pereira, subsecretário da Receita do Estado do Rio Grande do Sul. E Tássio Lacerda Gama, professor doutor pela PUC de São Paulo. De imediato, nós passamos a palavra ao nosso mediador, Ederson Garim Porto, para a condução dos trabalhos desta mesa redonda. Muito boa noite. Eu queria, inicialmente, fazer uma saudação a todos os presentes, parabenizar mais uma vez a comissão organizadora, na pessoa do presidente Fábio Raimundi, e todos aqueles abnegados que trabalharam aí ao longo de um ano inteiro para que esse evento tivesse o êxito que tem sido registrado nas outras 17 edições e que a gente confirma aqui em mais uma oportunidade. Queria parabenizar todos e cumprimentar aqui os debatedores. A tarefa do mediador vai ser inglória aqui. Gostaria de ouvir durante muito tempo as falas dos expositores, porque eu acho que a gente tem um assunto muito interessante para debater, mas a minha tarefa é quase que ingrata, podar, cortar o tempo de fala de cada um, mas eu pediria que, na compreensão, para que todos os expositores tivessem oportunidade de desenvolver o seu raciocínio e nós conseguíssemos fazer a fluência aqui dos debates, nós nos atêssemos ao tempo solicitado pelo protocolo. Então, antes de passar a palavra, eu gostaria de também fazer aqui uma pequena homenagem ao meu professor, ao desembargador Francisco José Meixo, homenageado dessa edição. É uma satisfação tê-lo como professor, assim como eu tive o professor Humberto Ávila, uma grande inspiração. E, professor, desembargador Meixo, parabéns pelo ser humano que és, pelo profissional que és, que ficou registrado em todas as falas que passaram por aqui. Passando de imediato a palavra aqui aos nossos debatedores, nós dividimos o debate aqui em 3 eixos, em 3 temas, e a primeira questão que se coloca aqui é a respeito do leading case julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em que ficou definido a questão da possibilidade de devolução do ICMS quando verificada a diferença lá na definição da margem de valor agregado. Então, eu gostaria de ouvir dos debatedores a opinião dos senhores e da senhora a respeito da decisão do Supremo, considerando que já havia um precedente anterior definindo a constitucionalidade do regime e este precedente mais recente que definiu, enfim, a possibilidade do contribuinte obter a restituição. Começaria, professor Humberto Ávila, por favor. Boa noite a todos. Queria cumprimentar os colegas de mesa redonda, na pessoa do professor Ederson Garim Porto, meu querido amigo, grande advogado, em nome de quem eu cumprimento todos os demais debatedores. Eu quero, antes de começar, fazer uma saudação especial ao professor Francisco Meixo,
porque eu tenho uma enorme admiração pessoal e profissional. A minha experiência profissional terminou por circunstâncias alheias à nossa vontade nos unindo. Eu comecei a dar aulas na Pontifícia Universidade Católica em 1995, portanto, há 25 anos. Fui muito bem recebido pelo professor Francisco Meixo, que na ocasião já dava aula há 50 anos na PUC, mais ou menos. A primeira sustentação oral que eu proferi no Tribunal de Alçada, nossa, foi vista pelo então grande advogado Francisco Meixo, antes de ele ir pelo 5º Constitucional, com todos os méritos, ocupar o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça. De maneira que eu acho essa homenagem extremamente justa pelo que tem feito pela ciência do direito em geral, pela jurisprudência e também faço questão de dizer uma questão pessoal. Francisco Meixo sempre incentivou os mais jovens, sempre foi muito firme, muito assertivo, muito positivo, muito generoso. Então, eu acho importante que não só o jurista seja homenageado, mas também a pessoa maravilhosa que ele é. Feitas essas considerações, vamos ao ponto. Eu acho que o tema é extremamente interessante, é atual, importante, e de algum modo precisa ser, digamos, discernido. E nesse aspecto eu chamaria atenção para o que está sendo discutido para que a gente possa, ao longo da nossa discussão, enfrentar. O Supremo Tribunal Federal, num recurso extraordinário, decidiu que quando houver uma discrepância entre a base de cálculo presumida e a base de cálculo efetiva, deve haver a restituição. A tese firmada no julgamento é exclusivamente com base na restituição. Não fala em complementação de modo algum. E eu diria, não poderia ser diferente, porque o Supremo estava interpretando o parágrafo 7º do artigo 150, que fala que quando o fato gerador não ocorrer, deverá ser assegurada a imediata e preferencial restituição do montante ao contribuinte. O Supremo, é verdade, mudou a sua jurisprudência, mas neste julgamento a tese é exclusivamente sobre a restituição. Em nenhum momento o julgamento toca no assunto da tal da complementação. Esse é o primeiro ponto. Então, a ratio decidendi não abrange complementação, de modo algum, não tem como ler dessa forma. Segundo ponto bom, os Estados, supostamente para obedecer ao disposto na decisão do Supremo, editaram leis ordinárias, na opinião de muitos advogados, bastante ordinárias essas leis, obrigando o contribuinte a complementar quando o fato gerador efetivo for menor do que aquele presumido. Diante disso surge a pergunta: não deveria haver uma lei complementar antes? Sendo possível lei ordinária, deveria ou não haver a obediência ao chamado princípio da anterioridade? Então, quanto ao primeiro ponto, a Constituição, a meu juízo, é expressa e claríssima no seguinte sentido. Artigo 146. Compete à lei complementar estabelecer normas gerais de direito tributário, especialmente com relação aos impostos discriminados nessa Constituição, de que é exemplo o ICMS, fatos geradores, bases de cálculo, obrigação, lançamento e contribuintes. Não bastasse só isso, o artigo 150, parágrafo 2º, inciso 12, letra B, reserva a lei complementar regular questões relacionadas à substituição. Ora, se nós estamos tratando de substituição e se nós estamos tratando de questões relacionadas a quem paga o que para quem e quanto, é evidente
que a matéria está reservada à lei complementar. Não pode, por essa questão, uma lei ordinária diretamente regular o assunto. Além disso, o fundamento constitucional para a substituição tributária para frente é o parágrafo 7º do artigo 150. E o parágrafo 7º do artigo 150 só fala em restituição, não fala em complementação. Diante desse cenário, a questão se modifica um pouco. Na ausência de uma lei complementar, porque o artigo 10º, parágrafos 1º e 2º da Lei Candir, não enfrenta a questão da complementação, só da restituição. Diante disso, surge a pergunta, na ausência de lei complementar, pode o legislador ordinário, e às vezes até o julgador, complementar aquilo que o legislador complementar não fez, com base na isonomia e na eventual capacidade contributiva? Eu entendo que não. E por que razão eu entendo que não? Porque por razões que me parecem absolutamente singelas. O parágrafo único do artigo 145 menciona que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados conforme a capacidade contributiva a capacidade econômica dos contribuintes. O artigo 150, inciso 2, que trata da igualdade, no capítulo das limitações do poder de tributar, menciona que é vedado aos entes federados estabelecer tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Em nenhum momento a Constituição estabelece capacidade contributiva capaz de complementar a lei, com eficácia positiva, como dizem alguns tributaristas. Em nenhum momento. E, no que se refere especificamente à igualdade, como eu costumo dizer, é um escudo na mão do contribuinte, não uma espada na mão do poder de tributar. E por que eu digo isso? Porque assim está estabelecido na Constituição. Então, para não falar demais, eu diria que a questão me parece singela, e eu até queria dizer, no Brasil, até caso fácil fica difícil. Onde está dito restituição, tem gente que lê complementação e devolução. Onde está dito substituição, tem gente que lê outra coisa. Eu acho que este é o grande problema que está por trás dessa discussão. É curioso, porque o contribuinte, quando lança a mão da palavra justiça, não ganha coisa nenhuma. Meu pai, que advogou durante mais de 40 anos, ele dizia, meu filho, você alega o que você quiser, mas não alega a justiça, que senão vai dar tudo errado. E agora, subitamente, a justiça está sendo usada por alguns desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para complementar, às vezes, quando não tem lei, porque há estados que estão fazendo tudo isso por portaria, com T, portaria. Tem estados que estão fazendo por meio de lei ordinária, mas não ao abrigo de uma lei complementar de natureza nacional, quando essa questão está, a meu juízo, tratada de maneira expressa e cristalina pela Constituição. Então, nós temos, eu acho que no Brasil, começar a obedecer o que está disposto na Constituição. Eu até conto, e aí eu termino, uma historinha curtinha, que mostra esse hábito que nós todos brasileiros temos, e que está migrando do cotidiano para o Poder Judiciário, de não respeitar o significado das palavras. Um alemão que visitava o mundo inteiro para vender máquinas de ressonância magnética, veio parar aqui no Brasil, e essa história foi relatada pelo Antônio Prata, numa crônica chamada Pátria dos Ponteiros. Aí os dois estão conversando, e o interlocutor pergunta, e você, se adaptou ao Brasil? Como é que estão as coisas? Ele disse, não, tudo certo, mas só tem uma coisa que me incomoda. É quando o brasileiro diz, tô chegando. Quando o brasileiro diz, tô chegando, eu levanto da cadeira, olha para a porta do restaurante e brasileiro não chega. E aí pergunta para o interlocutor, mas o que significa tô chegando? Não, veja. Aí o brasileiro responde, não, tô chegando é mais uma manifestação de desejo, né? E não uma questão de fato.
E quando ele diz, tô chegando, é que na verdade ele está saindo. Aí o brasileiro, o alemão vivo diz assim, tá, mas e quando ele diz, tô saindo? Bom, meu amigo, quando ele diz, tô saindo, é que ele tem que tomar banho, botar roupa para lavar e dar comida para o cachorro. E aí a conversa evolui e ele diz, bom, mas tem mais uma coisa. É preciso explicar o que significa 15 minutos e 5 minutinhos. 15 minutos é o momento mágico em que todo mundo chega ao lugar. Pode ser de Porto Alegre para Gramado, 15 minutos. Pode ser de Gramado para Caxias, 15 minutos. Mas o pior é os 5 minutinhos. Porque quando o sujeito diz 5 minutinhos, ele pode estar a 1 quilômetro, a 27 quilômetros, e há quem tenha usado 5 minutinhos e nunca tenha chegado. Aí a conversa evolui e lá pelas tantas eles se dão conta que tinham pedido uma feijoada, e a feijoada estava demorando um século. Aí lá pelas tantas o brasileiro levanta a mão, chama o garçom, diz, poxa, a gente pediu uma feijoada faz um tempão. Não se preocupe, amigo, está chegando. Bom, dando continuidade aqui à nossa discussão, eu pediria, então, prestando homenagem ao professor Tasso, nosso professor externo aqui, que se manifestasse sobre esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Quais são as suas impressões? Bom, boa noite a todos. A última homenagem que eu precisaria era falar depois, imediatamente, do que o professor Humberto. Mas agora é homenagem de verdade, meu querido professor Mesh, dileto amigo que me recebeu desde a primeira vez aqui com a simpatia e generosidade, se converteu ao longo do tempo num exemplo para todos nós. Minhas saudações, professor Danilo também. Uma grande satisfação integrar contigo anteontem uma banca de doutorado, te acompanhar todos esses anos, ver a sua família toda participando do direito tributário, estar aqui com vocês é uma alegria enorme. Farei um grande esforço para não repetir tudo aquilo que eu concordo com o professor Humberto. Mas esse caso, desse julgamento em especial, ele me parece a história do feitiço que vira contra o feiticeiro. Inicialmente, a partir de uma evolução legislativa, especialmente jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal acabou consagrando a ideia de que, em nome da praticabilidade, da eficiência e das enormes vantagens de simplificação, a substituição tributária poderia ser um meio de viabilizar uma arrecadação mais simples. Mas ela não seria uma obrigação tributária no sentido estrito. Ela seria um dever formal, porque haveria a forma de ressarcimento, ou seja, o sujeito teria como transferir a terceiro o ônus econômico da operação. Então, aquilo ali não seria uma obrigação tributária, a ponto de levar o professor Sacha Calmon Navarro Coelho a falar que a substituição tributária é uma figura bandoleira, porque ela existe à margem da lei. Em tese, existe lei disciplinando, mas a instituição de substituição tributária não respeita a lei, normalmente é feita por decreto, muitas vezes é feita por decreto com letrinha A, B, C e D. Ela não está sujeita ao princípio da anterioridade, da irretroatividade, da anterioridade nonagesimal. Ela, por ser considerada uma figura à parte, uma simples obrigação acessória, não precisaria estar submetido. E isso com que fundamento? Fundamento na existência de uma distinção entre ser responsável juridicamente e ser responsável economicamente. O plexo de garantias estaria para quem arca com um ônus, não para quem é chamado juridicamente a responder pela obrigação, ainda mais uma obrigação que teria uma espécie de conteúdo exclusivamente formal, né? Isso, desde o julgamento relatado pelo ministro Ilmar Galvão até esse julgamento mencionado pelo professor Humberto, tema da nossa mesa, foi algo que viabilizou um instrumento muito interessante do ponto de vista da administração pública para facilitar a arrecadação. Por outro lado, é um instrumento que está à margem da lei. Isso levou as administrações, ao longo do tempo, a imaginar como o governo do Amazonas fez semana passada. Semana passada, não, mês passado, no mês de maio, no meio do mês, criou-se uma obrigação de substituição
para o gerador de energia elétrica, em circunstâncias que não necessariamente é de fácil manejo você ter a restituição do ônus que você paga. Claramente ali há oneração da atividade econômica, claramente não houve uma transferência ou uma obrigação acessória instituída que não precisaria respeitar os ditames constitucionais. A gente está diante ali de uma circunstância onde houve nova instituição de hipótese de incidência, nova instituição de base de cálculo, nova hipótese de sujeição passiva. Mas não foi isso que se quis implementar, e não é isso que está consolidado na jurisprudência do Supremo. Eu compartilho a ideia daquele que está ali olhando para todos nós, o professor Paulo de Barros Carvalho, de que a substituição tributária não substitui ninguém. Há verdadeira instituição de nova hipótese de incidência, de nova base de cálculo, de novo sujeito passivo. Porém, hoje, não é isso que está reconhecido pela jurisprudência do Supremo. E aí, a gente teve, ao longo do tempo, uma evolução jurisprudencial para que hoje tenhamos a seguinte determinação, e aí a gente começa a identificar a história do feitiço que vira contra o feiticeiro. Eu quis muito ter um instrumento ágil de arrecadação, e esse instrumento começa a se voltar contra mim, quando, mudando uma jurisprudência consolidada, a jurisprudência do Supremo vem e diz o seguinte: a cláusula de restituição do excesso do respectivo direito à restituição se aplica a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente de forma como antecipadamente tributado. Ou seja, o modo de raciocinar tipificante na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. Mas qual é o ponto? Na substituição tributária existe uma recomendação, o Estado publica uma pauta que deve ser seguida. O contribuinte que segue esta pauta está seguindo uma orientação do Estado. Se há uma mudança de entendimento depois, essa mudança não pode ser aplicada ao contribuinte para o passado, para viabilizar uma complementação. Estou perfeitamente de acordo com o professor Humberto Ávila, mas faço uma questão. É um absurdo que esse tipo de discussão ainda seja levado ao Supremo Tribunal Federal. Mas isso ocorre por que razão? Porque se quis um instrumento que, em nome da praticabilidade, colocou a técnica da substituição tributária à margem das garantias constitucionais que normalmente estão previstas para qualquer obrigação tributária. Só por isso. Muito obrigado. Queria, então, passar a palavra ao Dr. Anderson Trautmann Cardoso, também na mesma linha, manifestação sobre a decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, professor Ederson. Gostaria de saudá-lo, saudar os demais integrantes da mesa. Satisfação estar com os senhores. Agradecer o convite da Fundação, render também particularmente minhas homenagens ao nosso homenageado, que tanto engrandece o nosso judiciário. É difícil falar depois de dois lumiares do direito tributário, especialmente sobre um tema tão importante para nós e que é tocado, abrangido com tanta pertinência na exposição de ambos. Queria trazer, diante desse contexto, algumas reflexões complementares, só para que nós tenhamos um pouco mais de abrangência no tema, até para o debate que seguiremos certamente com o subsecretário Ricardo, doutora Márcia. Uma questão que é importante se trazer é o contexto em que se deu o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no ano de 2002. Certamente era um contexto, professor Humberto, bastante diferente do contexto que temos hoje. A própria lei que foi objeto de análise naquele momento era uma lei do Estado de Alagoas, que permitia a devolução, que estamos discutindo agora, ou seja, a própria lei permitia que, se o preço efetivamente praticado fosse menor do que o de pauta, o contribuinte teria direito à devolução, e permitia ainda a faculdade da adesão ao regime. Então, nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, uma vez provocado,
se debruçou sobre a questão da substituição tributária e validou o regime como um regime de exceção. Falamos aqui, foi tangenciado a questão da proporcionalidade, obviamente não pode ser qualquer valor, tem que ser um valor proporcional àquela operação que está sendo praticada, e efetivamente a grande justificativa é a eficiência, a prática da fiscalização. Esse era o norte, como um regime de exceção. O que vimos ao longo do tempo, algo que o professor Tássio bem colocou? Vimos um instrumento que, de exceção, hoje não tem mais nada. Tá? Se nós pegarmos o contingente de 100% das operações praticadas, não apenas no estado do Rio Grande do Sul, pegarmos em qualquer estado do país, seguramente, mais de 70% das operações devem estar nesse regime. Aí eu pergunto para os senhores, essa eficiência que lá atrás foi perquirida para um regime de exceção, ela é necessária para todos esses setores hoje? Vivemos o mesmo contexto de quase 20 anos atrás, pegarmos o início do julgamento, que foi em 1998, seguramente não. Seguramente temos instrumentos de tecnologia, seguramente esses 70 setores não precisam de regimes como o da substituição tributária e, efetivamente, temos, sim, a necessidade de que o regime da substituição tributária seja restrito para aquilo que efetivamente se mostra necessário, porque esses critérios que pautaram o julgamento anterior não se vislumbram mais. E aí, saúdo, entendo como extremamente apropriado, em que pese toda a discussão que temos hoje em relação ao tema, um tema extremamente delicado, com discussões, inclusive, em sentido oposto, né? Inclusive para aqueles que não pretenderam argumentos que sequer estavam colocados, como bem foi referido em um recurso extraordinário que é do contribuinte, obviamente nem poderia ser diferente, mas que mostra, o Supremo traz efetividade ao sistema da substituição tributária e afasta efetivamente a possibilidade de termos ele como um instrumento de política fiscal, abrangendo todas as operações. Eu entendo como correto o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, entendo que traz consequências que modificam a estrutura atual, mas que estão em harmonia com aquilo que o Supremo havia decidido. Inclusive, por isso que foi parcial a modificação do precedente de 2002. E essa modificação se dá em benefício do sistema tributário nacional, ao meu ver. Muito obrigado. Agora, passo a palavra, então, ao sagrado contraditório, permitir... Ele pediu que fosse eu, final. Pode ser o Bruno? Então, vamos passar, então, ao Bruno Quick, suas considerações. Bem, Bem, boa noite a todos. Eu não posso pular a parte aqui de agradecer à Fundação. Nós estamos juntos aqui há alguns anos, né? Então, o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, e nós encontramos nesse congresso, promovido pela Fundação, uma caixa de repercussão de temas importantes, e a gente continua participando, porque a gente está vendo esse tema, os temas de interesse dos pequenos negócios, ganhando espaço aqui dentro. Então, por exemplo, a questão das startups, um tema da maior importância. A questão da reforma tributária, como é que fica o simples? Então, a gente pôde, a apresentação é dele, eu não apresento. Bem, a questão do simples é um tema importante, como é que fica o tratamento diferenciado, simplificado, favorecido, previsto na Constituição, diante dessa PEC, da reforma tributária, né? Então, são temas que nós precisamos trazer para fóruns qualificados, para uma discussão profunda, para perceber a conexão dos temas, dos efeitos, né? E, sobretudo, a coerência com um projeto de país que pretende desenvolver-se e desenvolver diminuindo a maior chaga brasileira, que é a concentração de renda. Nós continuamos uma situação muito delicada
em respeito a esse tema. Nós e o planeta todo, os países que estão crescendo em taxas elevadas do PIB ainda enfrentam países desenvolvidos, inclusive, questão da concentração. E, então, os pequenos negócios são esse mecanismo poderoso que o mundo dispõe. Esse negócio de falar que a pequena empresa é 98%, a gente pega Europa, América do Norte, Ásia, a verdade é essa. Esse é o mundo que vai dar conta dos novos empregos, principalmente na atualidade, na economia tradicional, mas com a questão da inteligência artificial, da substituição dos serviços repetitivos, o machine learning, inteligência artificial, quem vai segurar isso? E o mundo começa a dar sinais disso. Eu vou mudar a ordem, que eu sempre penso, agora eu mudo tudo. Não sei se viram um acordo que teve ontem com a União Europeia. Então, estão lá setores, vai derrubar em 91% as tarifas, né? Então, a gente começa a ver que a competição vai incrementar. E aí tem um detalhe, eu não sei se as pessoas, todos puderam ver, existe lá dentro uma proteção para os produtos com indicação geográfica. Aqui no Rio Grande do Sul, vocês já trabalharam indicação geográfica em algumas regiões para alguns produtos, né? Então, a questão lá do Pampa, não sei, é lá da... Como é que chama lá, Alessandro? Da campanha gaúcha. Questão de Então, o mundo começa a trazer dispositivos novos. Então, esse mundo que está vindo aí, com a tecnologia, fazendo a revolução no mundo do emprego. Ele precisa encontrar mecanismos que reequilibrem a questão econômica com a sociedade. E aqui dentro a gente vê esse fórum qualificado, comprometido em esgotar as questões e produzir melhores encaminhamentos, sobretudo na questão fiscal, ainda que trate de outros temas de inovação. Faço uma pausa para parabenizar o homenageado, desembargador Meixe, e queria destacar, desembargador, o senhor, além de todo o mérito e esse brilhantismo profissional, eu acho que isso por si já é algo a destacar. Mas o mundo está precisando de uma coisa, quando a gente fala de pequena empresa, tem um pouco disso. O mundo está precisando que mesmo essa coisa da competição, de crescer na profissão, não é, de ir ao ápice da profissão, ela não deixa de lado as questões humanas. Eu nunca vi uma pessoa tão gentil, delicada e atenciosa quanto o senhor na minha vida. Então, o senhor realmente merece, além da questão profissional, a homenagem por ser esse ser humano que o senhor é. Você vai em todas as mesas, conversa com as crianças, vê as pessoas. Então, o senhor merece todas as homenagens. Parabéns, o SEBRAE ficou muito feliz em ver uma pessoa com essa linha de conduta na vida inteira ser reconhecida pela instituição e pela sociedade. Bem, eu vou dar uma voada, como sempre. Depois eu aterrizo no tema. Rápida, uma voada muito rápida, né? Então, eu queria dizer o seguinte, o tema é muito bom, né? Essa ironia do desajuste. As pessoas às vezes perguntam, você vai fazer o que lá em Gramado? Eu falo, estou indo bater na ST. É o que eu vim fazer aqui. Nunca vi um negócio tão esculhambado, um negócio tão improvisado, tão reativo. É tudo que a economia não precisa. A economia precisa de segurança jurídica, precisa de horizontes confiáveis, regras estáveis. E a ST é o oposto disso tudo. E nós estamos vendo que esse tema específico, a ementa atrás, a decisão do Supremo, é apenas mais um efeito deste caos tributário que o Brasil tem, mas a substituição merece destaque. Nesse caso, um destaque negativo. É um desastre completo para os negócios. Né? Nós estamos com 12 milhões de desempregados, né? Com 13% da população econômica ativa, fora os desalentados, os subocupados, vai para 24 milhões de pessoas. O país precisa de emprego, precisa de ânimo, esperança, dinamismo, simplificação. Aí nós vamos lá para os índices de competitividade, nós estamos perdendo competitividade. O Brasil já teve mais de 40%, o trabalhador brasileiro já teve mais de 40% da competitividade de um trabalhador norte-americano. Nós caímos para 25%. Nós estamos perdendo competitividade. Nossa posição no ranking global de competitividade é número 80 em 140.
Já fomos quase a 5ª economia do mundo, somos a 8ª. Para que lado nós queremos ir? Para cima do gráfico ou para baixo? Né? E a concentração do outro lado. Então, nós temos uma condição... O Brasil precisa desesperadamente de dar uma geral. E a grande questão que a gente vê, quando a gente olha para a substituição tributária, é como se você visse um carro com 2 amigos, um conversando com o outro, acelerado a 160 km por hora, e ali uma barreira de concreto. Parece que tudo é uma maravilha, que o problema é colocar mais um produto na pauta, aumentar uma margem de valor agregado, questionar no Supremo. Ponham-se no lugar do Judiciário. Como é que está a situação fiscal do Rio Grande do Sul? Né? Acho bastante desconfortável. Aí joga uma batata quente na mão do Judiciário, o Judiciário olha as contas, entende o problema dos empresários, vê que a economia vai continuar naufragando, se nada mudar, não é? Que o mundo está crescendo a 3,5, o BRIC ia crescendo a 5, e nós a 1,1, 1,2, vai cair para 1,1. Tem um problema de fundo. Então, é complicado esperar do Judiciário fazer mágica, porque o Estado tem que pagar a conta. A reforma da Previdência está lá ainda. Então, é uma grande equação. Então, a preocupação que a gente tem é porque tudo que a gente acha que ganhou, conseguimos, lá não sei se foi na 139 a 147, conseguimos com a mediação lá do senador, na época, Armando Monteiro, ministro, ex-presidente da CNI, trabalhamos juntos, conseguimos disciplinar minimamente a pauta da substituição tributária. Colocamos lá, escala industrial relevante. Na 5ª ou 8ª economia do planeta, aí vem o CONFAS e dá um não vou ficar, tem que tomar cuidado com os termos, mas não foi uma atitude séria. Diz que no Brasil, escala industrial relevante são R$180 mil por ano. Né? Nenhum país do planeta isso é relevante como indústria. Então, não dá. Então, de novo, uma decisão do Supremo, comemorada, e vira um tiro no pé. Só que nós demos um tiro de chumbinho no pé. Nós tomamos um tiro de chumbinho. Quem está tomando tiro de bazuca no pé é o país, a situação fiscal do país. O país está afundando, a economia está perdendo dinâmica. A indústria brasileira, que é a grande receptora da substituição tributária, tem sua pior participação no PIB em 70 anos. A gente tem que assustar com essas coisas, nós ficamos brincando de enxugar gelo, gastando tempo. Em 70 anos, está em 11,3%, já foi 30 e tal, não é? E eu pergunto, no mundo de serviços, com esses aplicativos, nós estamos empurrando a economia para serviços e para as coisas digitais, e não estamos nem discutindo isso, do ponto de vista seriamente, da tributação. E estamos insistindo em acabar com a indústria nacional, e tudo significa acabar com a indústria nacional, porque a indústria é 11% do PIB. Mas os serviços em torno da indústria, a infraestrutura que a indústria requer, a questão da segurança mesmo nacional. Não, o país não pode precisar tudo que come, tudo que produz, ser de fora. Então, o ponto que queria trazer, a gente poderia falar das questões da pequena empresa. Aí fica mais pesado em falar de substituição tributária. O Brasil gasta quase 2.000 horas, só mais um índice, no Doing Business. São praticamente, nós tínhamos melhorado o número de horas para pagar impostos, horas por ano. Fomos para quase 2.000 de novo. O Chile é 300, a Argentina é 300 e pouco e o Chile é 200 e pouco. Está aqui do lado, os mercados comuns. Como é que nós vamos competir? Essas pessoas iam pegar essas 1.600, 1.700 horas e criatividade que a startup quer levantar, trabalhar lean na indústria, fazer sensorização, não é? Usar de inteligência artificial, de CRMs, para conhecer o seu cliente, inovar. Não, onde pega isso e dissipa essa energia, esse tempo, em coisa que não agrega nada para ninguém. Então, assim, a gente pode discutir aqui e tal, mas
este não é o real problema. O real problema é que a ST, com essa coisa de falta de critério, porque ela é ruim, tudo bem, vamos discutir, mas conseguiu ficar péssima. A gente brincava que a cuca aqui no Rio Grande do Sul e o caranguejo no Ceará estavam na ST. E não mudou muito. A gente achou que tinha conseguido, naquela questão da escala industrial relevante, para de pegar caranguejo, senão você vai para a ST. Aí o cara, pô, mas agora que é o verão, não, para, você vai estourar o limite de 180. Então, não dá para trabalhar assim. E aí eu vou falar uma última afirmação para encerrar. Diz que a única crise que não tem solução é a crise de percepção. E um país igual o nosso, na situação que está, com o desemprego que está, com a crise fiscal que está, se ele não se tocar que tem que fazer mudança para valer, mas dá para fazer uma coisa modular, dá para a gente simplificar essa burocracia terrível, poderia usar a palavra pior, do ICMS, a gente já tentou construir isso com o CONFAS. A gente está conversando com o Eudaldo, que trabalha com vocês. Hoje, isso é a piece of cake, né, com o americano. Isso é uma bobagem do ponto de tecnologia, são tabelas. É interligar a tabela. Então, o cara já fica livre da burocracia. Nota fiscal eletrônica, tabela. Cada estado põe na tabela, margem. Por que não faz isso, gente? É incompreensível. E depois dá uma acertada na pauta. Vamos discutir sério o negócio do valor industrial relevante. Então, assim, dá para fazer. O que não dá é para entender por que não se faz o que se sabe que tem que fazer. E o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, SEBRAE, a gente se dispôs, já desenvolveu software, já pagou SERPRO, não tem zebra, nós estamos nisso para resolver. Só tem que ter uma coisa, vontade. E vou encerrar falando assim, tem muita gente, quem é do fisco aqui, por favor, levante a mão. Não, eu sei. Mas veja bem, deixa eu falar uma coisa que eu já falei aqui antes. E vocês estão subestimando a importância... Desculpa, eu vou falar assim para chamar. Há uma crise de percepção da capacidade que vocês têm de construir a solução e de contribuir para que ela aconteça rápido. O que nós precisamos é entender, igual a questão de partido. Pequena empresa, a gente vai tudo por unanimidade, está acima da questão dos partidos. Né? Isso tem que ficar acima do Grenal. Isso tem que ficar acima de empresário e fisco. Isso é um problema do Brasil, que afeta todo mundo. Então, nós temos que ficar acima. Ah, mas quem vai ajudar a desenhar? Está aqui, olha o nível das discussões que nós temos. Toda a solução, toda a tecnologia, tudo que nós vamos para criar o sistema tributário adequado à nossa economia, ao estágio que o Brasil faz, e recepcionar a economia que está vindo do futuro, está aqui, eu falo de novo, repeti isso há um ano atrás, está aqui nessa sala e nas instituições estão aqui. A gente só precisa, já que o problema não é ficar um dando o olé no outro, porque nós todos estamos perdendo o campeonato. Então, a gente tem que juntar e construir. E não está difícil. A bola está picando. O que a gente tem que fazer é jogar todos no mesmo sentido. E o SEBRAE está à disposição. Bom, passo de imediato a palavra à doutora Márcia Cadore, procuradora do Estado, para se manifestar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Eu queria cumprimentar todos os meus colegas de mesa na pessoa do Dr. Ederson. É um prazer lhe reencontrar. Queria agradecer a Fundação Escola Superior de Direito Tributário na pessoa da doutora Melissa, extremamente honrada pelo convite, porque eu sei que esse convite, na verdade, é um prestigiamento ao trabalho da Procuradoria-Geral do Estado, de todos os meus colegas. E não posso deixar de tomar alguns minutos para externar minha alegria de participar desse evento, não só pelo seu elevado nível acadêmico, mas porque homenageei o desembargador Miche. Eu gostaria de me somar nessa homenagem a esse julgador incansável, de extrema dedicação à jurisdição. Como o senhor ressaltou, é uma cordialidade ímpar com que trata todas as partes, todos os advogados. Os seus votos são lições de direito tributário. Então, desembargador, se eu nunca lhe disse isso de público, quero fazê-lo agora. Obrigado pela sua dedicação ao interesse público. E também gostaria...
de registrar minha homenagem ao professor Igor, também homenageado no concurso de monografias, né? Eu tive a honra de ser colega dele na sala dos professores da PUC, e ele era um professor, né? Todos conhecem a sua excelência acadêmica, então me somo também à homenagem. Bem, então agora vamos para o tema. Pois é, eu já tomei tantos ensinamentos do professor Humberto Ávila nas suas obras, e agora vou ter que tomar carona na piada para dizer que no Brasil o significado de estar pacificado também não é pacificado, né? Como a Melissa me advertiu, né, logo no início, talvez eu nem... A questão em ebulição, de novo, é essa. E vou cometer uma inconfidência aqui. Eu trabalhei nos memoriais da DIN 1851, não é? Eu já tenho uma certa estrada. E eu queria, então, começar pela DIN 1851, né? Para dizer que eu tenho uma certa predileção por essa questão da estabilidade da jurisprudência. A minha pesquisa do mestrado foi sobre isso, né? Eu tenho sempre um apreço especial pelos instrumentos em que nos levem a uma segurança, porque eu posso, embora seja servidora pública, entender perfeitamente a sua angústia, né? Como é para uma empresa lidar com esse tipo de movimento. Então, assim, quando eu li este acórdão do Supremo recente, do final de 2016, que tem, obviamente, um excelente acórdão, é bem fundamentado, né? Eu vi lá a razoabilidade como congruência, a lição também aqui do nosso professor Humberto Ávila, mas eu vi ali uma certa crítica à decisão da DIN 1851. Eu disse, não, eu vou reler, porque parecia que aquela DIN era só baseada ali na praticabilidade fiscal, e deu assim, não, digo, eu preciso reler, já faz um certo tempo, 14 anos, né? E aí eu vi lá que, na verdade, tanto o relator quanto os ministros estavam ali ao decidir sobre a constitucionalidade de um convênio interpretativo, que era lá, sim, uma norma geral que todos os estados decidiram adotar em nome desta estabilidade, o velho conceito tradicional ortodoxo, conceito de substituição tributária, que o próprio nosso querido Alfredo Augusto Becker dizia, o nome é um nome ruim, porque ele não é o substituto, ele é o contribuinte, ele é o substituto lá, anteriormente, na cabeça do legislador, quando resolveu se eleger alguém que, embora ali não diretamente ligado ao signo presuntivo de riqueza, teria melhores condições de quitar aquela obrigação tributária. E, efetivamente, assim o legislador o fez, né? Então, substituto ficou um apelido, porque ele era o contribuinte. E nós tínhamos uma só obrigação tributária. Na saída lá do estabelecimento fabricante, para ficar no exemplo mais tradicional, obrigação tributária liquidada, né? E, nossa, foram intensos debates há 14, 15 anos atrás, se nós pegarmos a jurisprudência do nosso tribunal ali de 2000, 2001, talvez muitos dos senhores não eram nem nascidos, não estavam nem na faculdade, são inúmeros acórdãos debatendo o tema, intensamente, aprofundados, com fundamentos na Constituição, na lei complementar, cada um com a sua posição, até que o tema chegou no Supremo, né? E me parece que houve, sim, lá, não só o exame do princípio da praticabilidade, mas o exame do próprio Instituto da Substituição, na sua versão ortodoxa, na sua versão tradicional, né? E que já havia ganhado uma certa relativização com essa possibilidade de restituição quando não ocorresse o fato gerador. E essa é a norma que estava lá, né, em 2002, e que é a mesma norma, pelo menos não foi graficamente reescrita, mas penso que sim, restou reescrita. E nesses 14 anos, eu não, na minha atividade de procuradora, eu trabalho com matéria tributária exclusivamente há muito tempo, eu não vi, doutor Ricardo, muitas demandas questionando margem de valor agregado, né? Não vi, pouquíssimas situações bem específicas ali, quando se fazia alguma alteração de margem, né? Vi muitos acordos serem feitos sobre a margem de valor agregado, e eu penso que a substituição tributária é um instituto que se presta para isso, para o diálogo entre fisco e contribuinte sobre qual é o preço que vai ser cobrado naquela obrigação tributária, para que a gente encerre o assunto por ocasião da primeira saída do estabelecimento, então denominado substituto, né? Aqui essa decisão do Supremo
da de 1851, embora criticada, ela nunca afastou a possibilidade de se questionar a margem de valor agregado, né? Acho que bem pelo contrário. E vi também, nessa recente decisão do Supremo, uma outra visão do Instituto, né? Se nós formos ver lá o voto de alguns ministros, não, mas é uma antecipação tributária. Não era. Agora, me parece que assim é. É uma mera antecipação tributária. Eu coloquei no jogo mais um contribuinte, né? Mas ela não era. Agora se transformou, né? Então, eu até vejo assim que a lei que tinha, além dessa motivação jurídica intensa, o Supremo reescreveu essa norma do 150, parágrafo 7º, a partir de um novo conceito de justiça fiscal. E aqui, longe de mim fazer qualquer crítica, é apenas uma reflexão da minha leitura, da leitura que alguns colegas fizemos em conjunto desse acórdão recente do recurso extraordinário em sede de repercussão geral, que, inclusive, examinou a legislação mineira. E ali até há algumas... Dizem, mas agora eu penso que os estados estão aparelhados. Mas se tem estados que prevejam... Mas eu não vi, pelo menos até, eu fiz questão de olhar a movimentação de novo desse recurso ordinário, não vi uma audiência pública com os estados, não vi uma audiência pública com as entidades empresariais, e penso que um tema decidido há 14 anos mereceria, talvez, um cuidado maior, um cuidado de previsibilidade, né? O mercado, as administrações fazendárias estavam nisso. E, bem, a questão, então, chegando aqui no complemento. Temos, assim, agora esta decisão. E a nossa leitura, né, me parece que, evidentemente, não era essa a questão, estava em debate o complemento, não. Por que não estava em debate o complemento? Porque nós tínhamos um outro instituto tratado de uma outra forma. Estava em debate vamos dizer assim, um conteúdo semântico de uma regra que dizia, quando não ocorrer o fato gerador, haverá o complemento. Né? Na Constituição Federal e lá na lei complementar, que é uma norma que replicava. E vejam, a lei complementar no artigo 10, ela deu um passo adiante. Lá o 150, parágrafo 7º, ele não dizia para quem é que deveria ser feita a complementação. Isso foi feito pelo artigo 10 da lei complementar, né? A restituição. Então, o que me parece? Em vários votos, né, isso ficou bastante evidência. Não, mas agora é só uma antecipação. A obrigação tributária, me parece que se transformou numa obrigação tributária provisória e ela só vai se terminar definitiva quando a última operação ocorrer e eu saber o preço real. Né? Eu tenho referência em votos de vários ministros nesse sentido. E tem também acho que até o colega de mesa referiu um acórdão nem tão recente, de agosto de 2018, da relatoria do ministro Toffoli, dizendo, sim, a diferença, o complemento é devido. E, com todo respeito aqui, vou apontar a minha divergência, não me parece necessária a complementação de um arcabouço complementar. Por quê? Se o Supremo, fazendo uma mutação constitucional importante, como fez, e acho que temos que reconhecer a sua autoridade, né? Uma mutação constitucional dessa envergadura, e expressamente referiu de que agora se trata de um regime de antecipação, bem, eu já tenho no ordenamento jurídico, tanto na lei complementar quanto na lei estadual, normas que tornam, inclusive, obrigatório para a administração tributária cobrar o complemento. Né? Não consigo vislumbrar a necessidade de uma lei complementar diante, assim, de vamos dizer assim, de uma decisão tão enfática do Supremo Tribunal Federal, né, dando um novo significado lá para o parágrafo 7º. E tanto é assim que, se nós formos olhar a decisão do Supremo, para onde ele remete a regulamentação? Não é para a lei, nem para o legislador ordinário, tampouco é para o legislador complementar. Ele remete o realinhamento para as administrações tributárias. Que esse realinhamento tenha que ser feito com segurança, com clareza, com diálogo, eu não tenho a menor dúvida. Né? Eu acho que hoje não podemos mais
entender que o fisco é o dragãozinho, né? Até porque me parece que desde que houve a decisão, que até foi recebida com uma certa perplexidade pelo mercado e pelas administrações, tem havido conversas intensas sobre isso, né? Então, diante da leitura, né, que a gente tem de vários votos referindo, não, agora mudou, entendemos que é um regime de antecipação, de que cabe a restituição quando o fato gerador não se efetivar exatamente como foi presumido, né? É o caso também de as fazendas públicas poderem cobrar quando o fato efetivamente ocorrer uma base maior do que aquela que for presumida, né? Porque o presumido se transformou como sinônimo de provisório, né? Nunca presumido foi um sinônimo de provisório. Dentro daquilo que foi proposto, assim, numa primeira manifestação, seria isso. Obrigada. Doutor Ricardo Neves Pereira, subsecretário da Receita Estadual, por favor, com a palavra. Senhores, senhoras, muito boa noite. Dizer do nosso prazer de estar aqui no evento. E começar dizendo também aqui, eu acho que fica muito essa questão, né, Bruno, de nós e eles, né, como se fosse o contraditório e a acusação. E a gente faz parte de uma mesma sociedade, a gente está construindo junto uma sociedade melhor para todo mundo. O fisco, né, é uma parte dessa sociedade. O meu desejo, eu acho que, Bruno, tu tem razão, a gente tem que trabalhar cada vez mais para simplificar muito as obrigações acessórias, né? E eu acho que tu estás falando com alguém que tem um pouco desse perfil. Trabalhamos nacionalmente, aqui o Rio Grande do Sul tem esse papel. A gente trabalha, e para quem não sabe, eu vou falar de pé, se vocês não se importarem, mas o Rio Grande do Sul aqui autoriza a nota fiscal eletrônica para o Brasil inteiro. E a gente não faz isso aí porque a gente é altruísta, a gente faz porque a gente acredita que a gente tem que simplificar a vida do contribuinte. Eu tenho uma apresentação que, se for colocada, não sei se foi tirada, eu vou passar um pouquinho, porque não vou entrar na questão jurídica, que a doutora Márcia já falou, e vou entrar um pouco na questão do que a vida como ela é. A substituição tributária não foi criada pelo fisco. E aqui, doutora Melissa, eu até queria fazer um convite para a senhora. A senhora é procuradora do Estado, e eu sou auditor do Estado. Eu trabalho muito com os colegas da Procuradoria Fiscal, e eles são advogados do diabo, né? Então, a gente fala isso brincando, porque eu tenho orgulho de trabalhar com vocês, como Procuradoria, colega Guilherme, colega Cândido, colega Márcia, que fazem defesas fantásticas e a gente trabalha junto e mantém essas teses. A minha apresentação não veio ainda, eu estou tentando esperar, né? Mas vamos lá. Enquanto isso, eu queria dizer que eu tenho passado nessa questão da substituição tributária desde o dia 1º de janeiro um inferno astral, né, doutor Anderson? Nas últimas semanas eu não durmo à noite, eu tenho ficado até as 3, 4 da manhã trabalhando, só pensando em como resolver. Eu vejo o pessoal das franquias, do varejo, da Renner, cadê a Aline? Da Renner, que deve estar por aí, está ali, né? Está aqui o pessoal da Federação, o pessoal dos postos de combustível, todo mundo apavorado. E sabe o que o pessoal me diz, doutor Humberto? Não tire da ST, tá? Não tire da ST, porque o mercado vai desregular. E isso é a parte prática que a gente não vê quando a gente está fazendo uma petição. O que acontece é exatamente isso. Para nós, seria uma medida muito tranquilinha a gente poder... vamos agora, e é o que eu anunciei, e nós vamos fazer. Vamos tirar vários produtos da ST. 50% dos produtos vão sair da ST. Vai ser feito. Vai ser feito. Vai ser feito. Mas vai ser feito de forma parcimoniosa, conversando com o setor. Sentamos ontem com o setor de autopeças. O setor de autopeças diz para nós o seguinte: por favor, aumenta as margens de valor agregado. Equilibra o preço da ponta, mas não tira da ST.
Tá? Então, assim, a retirada da ST, doutor Bruno, também não é um processo rápido, não é um processo que a gente faça de uma maneira autoritária, unilateral. A gente tem que sentar com cada um dos setores. Tem alguém da GAD aqui? Dos atacadistas? Conversem com os atacadistas para ver se o setor atacadista entende que a substituição tributária é um instrumento que deva ser retirado também. Não, não é. Tá? O setor atacadista morre no Rio Grande do Sul. E isso que eu estou trazendo para vocês, os aspectos econômicos do reflexo que vai acontecer na atividade da sociedade. E o que vai acontecer também com os postos de combustível. Hoje, o mercado já está se desregulando. Já está se desregulando assustadoramente no setor de varejo de combustíveis. A gente está conversando agora há pouco com o Anderson, com algumas pessoas, com postos pequenos, médios. Por quê? Com o fim da definitividade da ST, doutor Humberto, doutor Tássio, com o fim da definitividade da ST, uma nova ressignificado na ST que passa a ser uma antecipação. É isso, acabou a ST. Essa é a decisão do Supremo. Acabou a ST. Como instrumento de recolhimento para toda a cadeia. Né? Então, ele passa a ser agora o quê? Um instrumento de antecipação que vai ser trabalhado de forma muito parcimoniosa para cada setor. E é isso que está acontecendo. Eu queria só mostrar para vocês rapidamente o que tem acontecido para nós. Eu vou passar só para o que interessa. Para nós, o nosso entendimento a partir da decisão do Supremo é que a substituição tributária não é definitiva. Em não sendo definitiva, como a doutora Márcia colocou, ao direito do contribuinte à restituição e assim o dever do complemento. Assim o dever do complemento, até por uma questão de justiça. Em que pese, doutor Humberto ter dito que justiça estamos usando aí como mantra, até como cidadão. Não tem sentido nenhum não cobrar o complemento. Então, acaba com o ST e cobra na ponta, com os riscos que pode ter na economia. Tá? Entendimento, ele já vem sendo consolidado nacionalmente. E não é um processo só do Rio Grande do Sul. É um processo que os estados estão consolidando nas suas legislações também. Lembrem, a substituição tributária não foi criada pelo fisco. Os contribuintes pediram. Não é o fisco que criou, ou que cobra, ou que impõe a substituição tributária. O fisco está vinculado à lei. No Rio Grande do Sul, doutor Meixe, parabéns, o senhor mora no meu coração também. Homenageado, pessoal. Porra. Nós temos várias ordens judiciais que exigiam que a gente implementasse a sistemática de ajuste da ST, seja complemento, especialmente para restituição, aqui no TJ. Decisões nas câmaras, né? E tem o poder-dever nosso de complementar. E a lei de responsabilidade fiscal hoje diz claramente, a gente não pode abrir mão ou renunciar receita. E é isso que é o meu desafio, conseguir transformar o Instituto da Substituição Tributária num instituto novo, num regime de tributação alternativo, que eu consiga mantê-lo com as características de definitividade, pelo menos a parte boa da ST, sem que eu esteja abrindo mão de receita. Porque eu sou fisco. O pessoal do Tribunal de Contas está aqui? O pessoal do Ministério Público está aqui? Porque eu respondo pela receita estadual e pela renúncia de receita. E o governador responde também. Então, a tese, não se pode cobrar o complemento. Só se restitui. A conta da ST é para ser 0 a 0. E daí eu vou abrir mão só do complemento e vou continuar restituindo.
Não tem sentido, lógico. Outros estados já implementaram, São Paulo, Minas, Santa Catarina e Paraná, com muito mais dificuldade para a implementação dessas medidas aí, né, para conseguir até o acesso à restituição. No nosso caso, a gente está tentando, e essa é a nossa realidade prática, a gente está tentando fazer uma transição de modelo. E a gente está prorrogando, né, seguidamente, prorrogamos novamente agora para julho de 2020, a obrigatoriedade das empresas de realizarem o ajuste DST. Tá? Então, essa é a nossa ideia. O que mais que a gente está trabalhando, pessoal? Então, a gente fez várias reuniões, eu vou passar. E aqui é um quadro que mostra que a gente começou muito devagar. A gente só está atingindo hoje nem 7% das empresas do Estado. Fazendo uma coisa muito gradativa, muito gradual. As 97% das empresas estão com prazo para praticamente 2020. Estratégia. A gente está trabalhando com uma perspectiva, estamos no meio do caos. No meio do caos. A gente está fazendo uma estratégia que é uma ponte para 2020, para tentar navegar até 2020, fazer os ajustes setoriais que são necessários, né, e retomar algumas características da VLST. Essa que é a nossa ideia. E nós não vamos fazer isso sozinho. A gente decidiu, com muitas conversas, com vários setores, que a gente tem que construir juntos isso aqui, que não vai ser unilateral. Só que tem um belo desgaste, um belo conjunto de trabalho. Então, desde o início do ano, foram vários decretos tentando ajustar o que foi sendo passado, né, e dentro dessa estratégia que eu acho que é o mais importante mostrar para vocês, a gente buscar a retomada, né, das características de definitividade da ST, que é o que nós estamos procurando, criando, Tássio e Ederson, um regime alternativo, né, de cálculo da ST, ou um regime alternativo que respalde essa transição. É bem difícil isso, mas eu acho que seria um caminho razoável. A gente vai rever os produtos da ST. A gente já começou, já tirou vinho, vai tirar água mineral, vai tirar uma série de produtos. Tá? Mas conversando com as entidades representativas. Aqui tem umas tabelas com os vários produtos da ST, autopeças, bebidas alcoólicas, e aqui eu trago o exemplo da bebida. Eu participei da Assembleia Legislativa de uma comissão em que, olha só, o problema que a gente está tendo. Eu tenho uma PMPF para long neck, para cerveja, R$3. A cerveja é vendida num bar a R$15. Tem essa diferença. Ela é vendida no supermercado a R$2,50. E no atacarejo a R$2. Olha a discrepância que tem de preços e de variações entre restituição e complemento. Qual a saída para nós, para o setor de bebidas? Tirar bebida da ST, ajustar as margens por segmento? Como nós vamos fazer? Isso que eu estou mostrando para vocês é a vida como ela é. Né? Quando o Supremo decide uma mudança, como é que o fisco está atuando? Revisão de margens. Como eu falei para vocês, alguns setores estão pedindo para revisar margens. Simplificação, estamos simplificando o processo de apuração. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado, para variar, a gente é precursor, né? De novo, eu não queria ter sido precursor nessa medida, mas dia 1º de janeiro virou tudo. O nosso processo de simplificação é débito e crédito. Só para vocês terem uma ideia, nesses primeiros 3 meses de ajuste da ST, nós estamos falando de 600 milhões de reais que o Estado já antecipou para os contribuintes. Do crédito da ST que está no estoque.
600 milhões de reais em 3 meses, tá? Para entrar na sistemática de apuração normal. Débito e crédito de ST, débito e crédito de ICMS normal. Tá? Então, o Estado tenta facilitar. Dispensa de informações, né, outras coisas, termos de acordo. O pessoal da Renner, que está aqui, vieram com uma proposta. Muito obrigado, Aline, né, pela proposta que vieram para simplificação. Me tragam propostas, me digam qual é a melhor maneira. Me digam qual é a melhor maneira. Porque o caos não fomos nós que criamos. E tu vai numa reunião com os deputados, parece que realmente eu sou o diabo. Sim, eu fui numa reunião lá, que vocês fizeram uma lambança. Aí tu tem que escutar calado, né? Nada contra os deputados, né? Mas, pô, é difícil, pessoal. Enfim, facilitar o pagamento. Pô, tem que pagar o complemento? Vamos facilitar de alguma forma. Tá? E nós começamos a trabalhar, eu não vou passar aqui, para cada setor. Combustíveis é a prioridade agora. Combustíveis, nós vamos achar um regime alternativo para eles. É isso que nós estamos trabalhando. Combustíveis, nós temos aqui os grandes varejistas que a gente está trabalhando, no caso da Renner. Nós temos os varejistas franqueados, que eu estou vendo aqui o pessoal da BF, que eu vi o pessoal do Boticário, para criar formas de resgatar a definitividade. Porque se vocês falarem com a Boticário, eu quero ST. Tá? Por quê? Porque o mercado desregula. E se não desregular, o pessoal vai fazer planejamento tributário, pessoal. Eles vão. Bebidas. Sejamos sinceros, esse é o meu papel. E eu sou tão vocês quanto, tão sociedade quanto vocês. Bebidas, né? Outros setores a gente está trabalhando. E algumas reuniões. E para finalizar, eu quero dizer, doutor Bruno, que aqui no Rio Grande do Sul, a gente lançou uma agenda chamada 2030, Receita 2030, porque a gente se coloca no lugar do contribuinte, porque a gente sabe a dificuldade que é realmente cumprir a obrigação acessória. A gente sabe a dificuldade que é o fisco, né, essa separação entre a atividade fisco-contribuinte. A gente quer que o contribuinte, basicamente, que o contribuinte tenha uma única obrigação fiscal. Emitiu a nota, doutor Bruno, acabou. Eu faço a tua retaguarda. Eu vou acabar com o trabalho dos advogados. Vocês não acreditam? Eu adoro quando as pessoas dizem, não dá. Né? Daí que eu vou atrás. Estou brincando com vocês. Mas a ideia é trazer um conceito de conformidade cooperativa, pactuando com setores a tributação daquele setor. Definiu a tributação, fez a operação, o fisco vai dar o registro de validade fiscal daquela operação. Não vai ter mais 5 anos de risco fiscal. A gente quer aumentar a segurança jurídica e a certeza tributária. Vamos começar com supermercados. Cadê a Edna? Está aqui. Vamos fazer com o setor de medicamentos. Está aqui. Né? Que é definir regras tributárias, colocá-las nos sistemas, e os sistemas vão dar a validade daquela operação, pactuada com o setor. Essa é a inovação. Não existe fisco e não existe contribuinte. Existe sociedade. Existe nós trabalhando juntos, dentro de uma plataforma mais simples, mais leve, mais ágil, com menos controle, com menos burocracia. É isso que a gente quer fazer. E, por fim, eu só vou deixar essa apresentação para vocês aí. Tem várias iniciativas, são 30 iniciativas da Agenda 2030, que é uma agenda que visa modernizar a administração tributária, simplificar a administração tributária, modernizar essa relação fisco-contribuinte, trabalhar na inovação, trabalhar o diálogo fisco-contribuinte, que quem está observando nos últimos tempos, a gente tem avançado bastante.
Nosso novo lema é a inovação, e é o Inova Receita que a gente está trabalhando para melhorar a vida de todos, né? Mas não existe nós e eles, eu e vocês, ou o diabo e sei lá quem. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado. Faça o adiantado da hora, nós gostaríamos aqui de ficar debatendo longamente. Nós vamos condensar, então, as duas últimas questões que estavam previstas para o nosso painel em uma única, e pediria que os palestrantes já fizessem suas considerações finais nas suas exposições, que são, em face do julgamento do Supremo, as legislações estaduais que vieram na sequência. Qual é o futuro da substituição tributária? Com a palavra, doutor Tássio, por favor. Bom, eu vou retomar o meu diagnóstico, vou chamar a atenção para duas consequências possíveis e vou fazer uma sugestão. A retomada do meu diagnóstico é a seguinte: existem duas maneiras de se entender substituição tributária. Ou bem, substituição tributária é aquilo que me parece ser o correto, mas não é o que está reconhecido na jurisprudência do Supremo, pelo menos até a decisão de 2016. Que, sendo uma regra matriz, é absolutamente evidente de que pagou a mais tem que restituir, pagou a menos tem que restituir, tudo tem que ser feito por lei, tem que respeitar anterioridade, retroatividade, capacidade contributiva, tudo isso. Essa é uma maneira de entender a responsabilidade tributária, a substituição tributária, mas me parece não ser a que foi consagrada até agora na jurisprudência. Por outro lado, se se entende que substituição tributária não é uma nova regra matriz, ela é uma técnica de arrecadação. Sendo técnica de arrecadação, o contribuinte que se comportou de acordo com o que foi estabelecido pela administração pública não pode ter, com posterior mudança de entendimento para o caso dele, uma oneração da atividade, se ele seguir o que a administração pública coloca. Se fosse uma regra matriz, tranquilíssima essa discussão. Brigou-se muito para que não fosse considerada uma regra matriz. Com isso se conseguiu aquela figura que o professor Sacha Calmon chama de uma figura bandoleira, à margem da lei. Não está protegido por nenhuma das garantias tributárias, mas também o contribuinte que pagou a menos não pode ser cobrado porque ele cumpriu a determinação feita naquele momento por ato infranormativo da administração pública. Então, esse é o diagnóstico, são duas consequências. Antes de ir para a minha sugestão, eu queria chamar a atenção de três coisas que eu ouvi muito no Congresso. Simplificação é uma bandeira linda. Eu estou completamente de acordo com o Bruno, mas nós precisamos saber com quem estamos falando. Esse discurso de que nossa vida é horrível, temos que fazer algo para melhorar, precisa ser visto com grano Salles, porque o que pode vir pode ser muito pior. Vamos simplificar, colocando todos os senhores para apurar débito e crédito dentro do escritório de advocacia de vocês. Está bacana isso? Vamos simplificar, permitindo que a União crie impostos seletivos sob as bases de cálculo de todos os outros entes federativos, como está previsto hoje. Está legal isso? Vamos acabar com a seletividade para estados e municípios. Vamos manter para a União Federal. Tudo isso em nome da simplificação. Isso aqui foge bastante do tema da mesa, mas é muito importante que nós assumamos a responsabilidade da análise técnica dos problemas, que não é a análise apaixonada do povo, que não tem a formação técnica que os senhores têm e não estão aqui sábado à noite em Gramado à toa. Investiram na própria sensibilidade para se poder separar o joio do trigo. Eu vi agora que 98% das empresas brasileiras optantes pelo Simples, representantes por 52% da contratação de mão de obra, 34% do produto interno bruto, mais ou menos isso, não é não, Bruno? Essas empresas apuram o imposto como? Gastando 1.900 horas por ano? 98% das empresas brasileiras gastam 1.900 horas por ano?
Eu pago imposto no Simples colocando código de arrecadação, o valor e tal. Quem não pode fazer isso é o professor Humberto, que está no lucro real, é outra história. Mas eu apuro o tributo colocando uma alíquota e um valor específico. Então, vamos ter muito cuidado, porque o discurso político pode ter revertido sobre ele armadilhas terríveis. Ainda ontem eu conversava com o professor Hugo II, meu querido amigo, e dizia, e aí, está preparado no escritório? 25%? Que tal ir receber os honorários do Estado do Rio Grande do Sul e sobre eles, ganhando do Rio Grande do Sul, 14%, quer dizer, 25% do que você vai receber de honorários voltam para pagamento do imposto sobre bens e serviços. Ele se beneficia em 14% do que ele ganhou. Eu via isso em congresso internacional, que quando você faz uma repetição de indébito, em alguns países da América Latina, só voltam 80% pela preservação do princípio do interesse público sobre o privado. Achava isso um absurdo, agora a gente vai ter de 14%, que é a alíquota média do Estado. Que tal? Minha opinião política é que isso não passa. Mas tenhamos atenção para que o discurso bonito, que trata de valores que agregam consenso, porque ninguém há de querer complexidade, ninguém há de querer desproporção, ninguém há de querer nenhum desses valores, falta de transparência. São bandeiras muito bonitas, do ponto de vista técnico, científico, objetivo. Pode ter muito mais coisa aí. E qual é a minha sugestão? Essa figura exótica e bandoleira tem o lado ruim, que é a falta de garantias, mas tem algo muito positivo. E, Ricardo, eu vou te incluir nos meus exemplos. O que me parece ser o futuro da substituição tributária, e com isso eu já finalizo, é que a substituição tributária, sendo esse ser exótico, abre espaço para o que me parece ser a tributação e dever ser a prioridade de todos em termos de reforma do sistema tributário, que é a possibilidade de acordo do particular com a administração pública. A solução não vai estar na guerra interminável e na pena do Supremo Tribunal Federal, como veio acontecendo até agora. Se continuarmos nessa, daqui a 5 anos não teremos mais 4 trilhões de débito tributário, teremos 6, 8. É necessário mudar a maneira como a gente lida com o direito tributário, e esse caminho de negociação, esse caminho de proximidade, esse caminho de simplificação negociada, aí sim me parece ser o futuro. Entendeu? Eu acredito muitíssimo nisso, e isso vai ser mais possível, talvez, na substituição tributária, justamente porque se consolidou uma ideia que me parece equivocada do ponto de vista conceitual, de que ela não é uma regra matriz autônoma. Se fosse, nenhuma dessas discussões teria um sentido. Por quê? Alguém discute que se pagou a mais IR deve repetir? Que se pagou a menos deve pagar a mais? Nada disso faz sentido se você tem uma regra matriz de incidência tributária. Tá? Agora, se não é uma técnica de arrecadação que foi feita de acordo com os ditames infralegais do Estado, também buscar de volta o que se mudou não faz sentido. Faz sentido o quê? Negociar. E faz sentido, mais do que negociar, estar atento para a distinção das bandeiras políticas para a versão técnica daquilo que está se propondo. Com isso, eu finalizo agradecendo ao Fábio, ele não estava aqui na hora, estava só a Melissa, eu queria agradecer para os dois o belíssimo trabalho que vocês fazem na Fundação. Muito obrigado. Professor Humberto. Se eu ganhasse o que as pessoas acham que eu ganho, eu ia estar ferrado em ganhar 1/10 do que eu ganho hoje. Eu queria dizer que a figura humana do Ricardo Neves Pereira mora no meu coração. Mas o subsecretário da Receita do Estado do Rio Grande do Sul não mora no meu coração. Eu acho, sinceramente, para terminar de maneira bem-humorada, que o projeto Inova Receita já está em operação.
porque eu vou ler aqui a súmula de julgamento do Supremo. E eu chego à conclusão de que a Receita Estadual realmente está inovando. Peço atenção de todos. É devida à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Não se pode ler complementação onde diz restituição, a menos quando diz a mais e superior quando diz inferior. Eu adoto, como professor e como advogado, um cuidado muito grande com as palavras. E eu acho que todos nós temos que ter, com as palavras, o mesmo cuidado que os porcos de espinho têm quando fazem sexo. Qualquer descuido pode provocar um efeito devastador. E diria até que recebi com estranheza algumas observações que foram feitas, e faço isso com todo respeito. Mas eu me lembro, no tempo em que eu participava de debates na TV, no famoso Conversas Cruzadas, eu tantas vezes debati com as autoridades do Estado do Rio Grande do Sul, e me recordo de uma entrevista que o Engler, então secretário da Receita Federal, deu quando assumiu o cargo. O repórter perguntou: o que o senhor vai fazer para aumentar a arrecadação deficitária no Rio Grande do Sul? E ele de pronto respondeu: aumentar os produtos da substituição tributária para frente. Recordo-me que no início havia alguns poucos produtos, como é o recomendável, mas, no entanto, ao longo do tempo, isso foi aumentando. E também recebo com estranheza a informação de que os contribuintes não se insurgiam. Eu me recordo de um parecer que eu emiti, a pedido do Dr. Ricardo Bernardes, aqui presente, e que foi objeto de uma decisão memorável do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para o setor farmacêutico, porque, naquela ocasião, se sabia de remédios que eram vendidos na farmácia a R$ 5,00, mas tributados a R$ 25,00. Então, me parece que a questão é mais simples do que está aparecendo. Existe uma decisão com eficácia geral, ela vai ter que ser cumprida. A substituição nunca deveria ter se transformado no que ela efetivamente se transformou, porque é um mecanismo de simplificação que tem que ser usado com muita parcimônia, e o fato é que isso não aconteceu. Então, o que eu vejo é este cenário de cumprimento da decisão, tal como ela foi estabelecida, e não como, num pensamento de desejo, nós gostaríamos que ela tivesse sido feita e ela não foi, e um uso bastante parcimonioso desse instrumento. Pela atenção de todos, muito obrigado. Gostaria de fazer coro às palavras do subsecretário Ricardo no que tange ao trabalho em conjunto. Não estamos aqui, me parece, em lados opostos. Temos trabalhado arduamente, subsecretário, na solução de parte desse problema, professor Humberto. No que tange a outra parte da complementação, não haveria possibilidade distinta que não ratificar tudo que foi dito. E aí, professor Tássio, sem dúvida nenhuma, também fazendo coro às suas palavras, entendo que estamos tratando aqui de técnica de arrecadação, sem dúvida nenhuma. Entendo que estamos andando em prol de uma solução. Vejo com muita satisfação várias das propostas que trabalhamos desde o início sendo implementadas, ou seja, redução do espectro do problema, com a retirada de diversos setores da substituição tributária. E aí, subsecretário, acredito que os efeitos que nós podemos avaliar no ano que vem serão muito mais proveitosos à Receita Estadual do que poderíamos vislumbrar hoje. É o exemplo que temos de outras secretarias de Fazenda, inclusive, que temos visitado. No que tange à cobrança
a complementação, como foi dito pelos que me antecederam brilhantemente, teremos aí uma longa discussão no judiciário. Acho que não é uma questão que se esgota aqui. Infelizmente, o judiciário, neste caso, apesar da decisão bem proferida, acabou sendo interpretada de maneira equivocada, ao meu ver, o que leva ainda a um contencioso que vai se arrastar por alguns anos e que não vai dar o benefício para o Estado que se pretenderia com a complementação. Então, acho que isso serve um pouco de exemplo de como podemos simplificar ou não, podemos tornar complexas questões simples nas palavras que foram muito bem proferidas aqui anteriormente. Então, nesse contexto, entendo que há uma nova conjuntura pela frente. Acredito que a Secretaria da Fazenda tem contribuído, na medida do possível, para a solução da questão, e toda essa discussão aqui também nos dá luzes para, no nosso dia a dia, trazermos esses fundamentos para aplicação no nosso cotidiano. Entendo, doutora Márcia, ainda com muita dificuldade, só para pegar um ponto do que foi falado, como podemos implementar sem uma base de cálculo, sem um sujeito passivo definido em lei complementar. Vejo com muita dificuldade esperar esse ponto, apesar do que foi referido anteriormente. Então, deixo essas singelas reflexões aqui a todos os senhores. Agradeço mais uma vez a FESG, na pessoa do nosso presidente, Fábio Raimundi, pela oportunidade de debater com um painel tão complexo, tão importante para o futuro do Estado do Rio Grande do Sul, na medida em que grande parte dos setores que falamos são os setores que movimentam a economia gaúcha. Muito obrigado. Bem, queria inicialmente reforçar o aspecto que o Dr. Tássio trouxe. A gente, nós, ou quem quer que esteja envolvido em superar, inovar e buscar novas alternativas, há que ser muito consistente a questão técnica, a discussão, inclusive nos detalhes, né? No caso nosso, no que a gente busca contribuir, a gente busca melhores práticas no Brasil, fora do Brasil. Hoje, por exemplo, temos alguma interação com os grupos de trabalho, por exemplo, do Simples Nacional, são grupos específicos, né? A gente, no caso, nesse tema em particular, já falando um pouco da simplificação, existe um grupo de entidades de automação comercial, enfim, aspectos jurídicos, até automação comercial, que discute, afirma que a nota fiscal eletrônica do Brasil é das mais consistentes e completas do mundo, temos tecnologia para isso. E isso abre possibilidades muito interessantes. A questão do Simples, gostaria que fosse assim. O Simples não fosse a AST, antecipação de fronteira, por exemplo, o bloco K, seria simplesmente declarar uma receita ao final do mês e recolher de 1,25 a 3,95 de ISS, alíquotas médias, mínimas e máximas. Entretanto, as empresas, elas têm, por exemplo, estão sujeitas à pauta de distribuição tributária, é um controle à parte, uma declaração à parte, um pagamento à parte. Se elas transacionam com outros estados, além da diferencial de alíquota, há que saber que a alíquota é no estado de destino para aquele produto, qual é a margem, coisa do tipo. Uma decisão do Supremo suspendeu o convênio 93 para o comércio eletrônico para as pequenas empresas operadoras do Simples. E aí tem um tal de bloco K, para a gente acabar de esculhambar, que é basicamente uma espionagem industrial, onde para fazer um blazer eu tenho que colocar quantos botões, quanto metro de tecido, quantos metros de linha, e tem que colocar isso no sistema. Isso parece coisa de país comunista do século passado. Pois então, assim, o Simples deveria ser simples. Por isso a gente está aqui nessa luta para simplificar o Simples e, quem sabe, simplificar para todo mundo. Queria dizer que, do ponto de vista de perspectiva, a simplificação dos procedimentos, a princípio, combinada com o retorno da seletividade, que é uma premissa da substituição tributária. Aquela lista que a gente viu, a substituição tributária convivia muito bem com a realidade das pequenas empresas, até hoje nós temos 400 mil produtos na ST no Brasil. Então, não dá, né? A gente falava em 10, né, há um tempo atrás.
com uma citação que foi, nós trouxemos uma vez que o então secretário da Fazenda do Paraná, Luiz Carlos Rauli, relator da reforma tributária no mandato passado, e ele dizia que os estados, no passado, emitiam moeda, proibiu a emissão de moeda, e brincou que agora os estados emitiam decretos para levantar dinheiro. Então, são esses decretos que criam pauta, aumentam o MVA, coisas do tipo. Isso não oferece as condições que as empresas precisam de ter estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica. Queria simplesmente afirmar, então, ao final, que o Rio Grande do Sul, nós entramos numa ação pioneira no quesito abertura e registro e licenciamento de empresas, num projeto nacional chamado RedSim. Hoje, a junta comercial, que tinha 20 milhões, 80 milhões de documentos, não sei, 18 milhões de documentos em papel, uma coisa, um risco de um incêndio, uma coisa horrorosa, perder a história, inclusive, das empresas. Ajudamos a digitalizar isso tudo. E hoje, aqui nós temos a chamada junta digital, onde a empresa remotamente. Então, coisas desse tipo que não abrem mão da segurança, graças à boa técnica, podem ser feitas. Nós já chegamos a conversar antes no Rio Grande do Sul. Esta linha que se propõe de seletividade, uso da tecnologia, encontra segurança técnica, jurídica, e aí, de fato, não é só aqui para fazer um papel político. Nós temos interesse em efetivar estes avanços e tornar isso, digamos assim, uma prática nacional, porque o problema do ICMS é quando ele deixou de ser nacional. Aí, tornou-se exponencial a complexidade. Então, sendo uma política nacional, ainda com flexibilidades estaduais, esse é o conceito, a gente para ter um Brasil, um país só, que empresas possam transacionar com segurança. E dizer que a gente está aqui para, como colocou, então foi colocado, para fazer as coisas com a melhor técnica possível. E a última afirmação, há que tomar cuidado, dizer que as empresas pediram para colocar na ST e que empresas propuseram aquele MVA. Uma das barreiras concorrenciais mais fortes que tem no Brasil hoje é a substituição tributária. Então, existem empresas, sim, que desejam colocar produto. Não vou falar que as que foram citadas aqui. Quem tem uma rede de franquias, é uma outra história. Mas não sejamos ingênuos. Existe por trás da substituição tributária, dessa discussão do licenciamento de negócios, barreiras à livre concorrência. E quem trabalha pela pequena empresa, 98% das empresas do Brasil, quer fomentar a livre concorrência no Brasil, numa economia próspera e liberal. Bem, então, embora, reiterando um pouco o que eu já falei, entendo que o Estado está adequado ao entendimento do Supremo, que, recentemente, reiterando o seu precedente de 2016, disse que, em respeito à vedação e enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência da diferença entre o valor do tributo no momento do cálculo da ST e o montante efetivamente praticado, que é o recurso extraordinário 109.7998, eu entendo que, para além das leituras diversas que possamos ter desta decisão judicial, por exemplo, o que é mais importante é construirmos consensos. Consensos na construção do IMVA, consensos na construção desta nova substituição tributária. Eu acho que o que não nos interessa efetivamente é abarrotarmos o tribunal de novo com questões discutindo de novo essas diferenças de base de cálculo. Temos o parâmetro, temos uma legislação, vamos sentar, vamos construir. Obrigado a todas e a todos, em especial a FEST pelo convite para estar aqui. Rapidamente, pelo avançar da hora aqui, não querendo provocar ninguém, mas eu recebi um e-mail de um procurador de Estado, meu amigo. Fui intimado da decisão dos embargos da declaração tal, de responsabilidade de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., cujo acordo vai em anexo, onde o STF, em interpretação autêntica de seu julgado do recurso especial 593.849, afirmou ser vedado o enriquecimento sem causa, devendo haver a complementação do ICMS em favor da Fazenda Pública, no caso do AL julgado. Bom, parece que o STF ressignificou a ST para isso que a gente estava comentando aqui, pelo menos a posição do fisco e da
Procuradoria-Geral do Estado. De qualquer maneira, minha última mensagem para vocês. O que nós precisamos hoje é uma reforma tributária. O que nós precisamos hoje é uma reforma tributária que faça o país crescer. É isso. Esse emaranhado e essas brigas entre nós não levam a lugar nenhum. E, neste momento, a gente precisa de uma reforma tributária digital, porque a própria reforma tributária nacional vai ter um prazo muito longo para acontecer, na transição, mesmo que aprove agora. O que nós precisamos é de uma simplificação extrema, e é isso que a gente está se propondo. Reforma tributária digital, como o doutor, se eu não me engano, quem é que falou aqui? É o doutor Paulo Carvalho, o Calhendo, alguém disse que talvez o melhor seja fazer uma reforma infraconstitucional. Talvez a gente resolva muito com uma reforma tributária digital. E esse é o meu recado que eu deixo para vocês. Uma boa noite. Um abraço.